Olá, sejam bem-vindos ao InspiraCast, o primeiro podcast dentro de uma mostra Casa Cor Santa Catarina. E hoje chegamos ao último episódio dentro da mostra Casa Cor. E esse episódio ele tá bem diferente. Para ele a gente convidou vários arquitetos, onde a gente vai falar dos bastidores. E do podcast, o que você achou até agora? Ai, foi incrível. A gente recebeu aqui muitas pessoas, foram 11 episódios, agora é o 12º. E a gente realmente teve, assim, insights incríveis, histórias incríveis. Era o que a gente queria, trazer histórias inspiradoras que valessem a pena compartilhar. É isso mesmo. E aqui vamos receber vários arquitetos que participaram da Casa Cor e que vão com a gente contar como foram os bastidores. E para isso, ao invés de gravarmos na nossa mesa, como de costume, vamos ir para o nosso lounge, onde temos um cenário incrível. Vamos lá? Então, estamos aqui no lounge com vários arquitetos. Desde já quero agradecer, já agradeci em off ali, mas agradecer a todos vocês por estarem aqui. E a gente vai deixar cada um se apresentar então, mas vou só falar, a gente tá com o Nando aqui, com a Manu, que é a nossa vizinha de ambiente, com a Fran da Yost Arquitetura, a Natália Xavier e a Agatha Cipriani. Obrigada por terem vindo. Eu quero falar só um pouquinho também que quando a gente pensou em chamar vocês, primeiro é uma honra para nós, porque são arquitetos realmente, sabe, que a gente admira, e arquitetos que a gente falava, nossa, olha que projeto legal, olha que, né, que pessoa legal, que ambiente legal que fez. Então, assim, é uma honra de verdade receber vocês aqui e a gente poder conversar um pouquinho. E aí eu vou começar então com você, Agatha. Me conta, quem é você? Meu nome é Agatha Cipriani, eu sou arquiteta fundadora do Cipriani Studio. A gente atua aqui na região de Balneário com o escritório há uns 8 ou 9 anos. Eu sou péssima de memória, então assim, mas é 8 ou 9 anos mais ou menos que a gente está atuando. E a gente atua bastante aqui no litoral catarinense, na região de Curitiba, e também temos algumas obras em São Paulo. Ah, legal. E você, Natália, me conta. Então, sou a arquiteta Natália Xavier, estou aqui em Balneário Camboriú há aproximadamente 11 anos. Lecionei também já em faculdade, né, no curso de Arquitetura e Urbanismo, na disciplina de Interiores, e montei meu escritório em meio à pandemia, em abril de 2020, mas estamos aí, tudo certo. Tá dando certo, Tá né? dando certo. Fran, me conta. Quem é você? Eu sou a Fran, sou arquiteta fundadora da Yost Arquitetura. Estou aqui no mercado de Santa Catarina há 7 anos. Nosso escritório fica em Porto Belo e atendendo todo o litoral, Serra, outros estados. Manu? Sou Manuela Dalpisol, a gente tem a M Dalpisol Interiores, eu sou designer de interiores, mas a gente tem equipe com vários arquitetos, com engenheiros também. Nós trabalhamos aqui no litoral de Santa Catarina, temos algumas coisas fora do estado também e fora do Brasil também. Nando, você, o homem aqui entre as mulheres, me É, conta. acabou ficando o único homem. É isso aí. Sou Nando Machado, sou arquiteto. Eu tenho escritório desde 2018 em Itapema. Também a gente tem uma equipe completa. Eu estou assinando o ambiente com o meu escritório. Estou aqui representando todo mundo, mas é uma equipe também. E a gente está no mercado também mais focado na parte de interiores. Mas a gente atende todas as áreas aqui, temos bastante obras. É a segunda vez que a gente está fazendo Casa Cor aqui também, então bem gratificante também, muito bom estar aqui com vocês. A ideia, então, é a gente bater um papo de como foi, de como está sendo a Casa Cor para vocês e também mostrar para todo mundo que, né, entre arquitetos, designers, enfim, que a gente tá no mesmo segmento, que a gente troca figurinha, que a gente conversa de várias coisas e também mostrar os bastidores da Casa Cor, curiosidades até para nós, a gente falava que a gente tem bastante curiosidade em saber, porque quando a gente começou essa é a nossa primeira Casa Cor, então a gente, meu Deus, chegou aqui, e aí, o que a gente faz, né? É justamente isso, a gente queria justamente saber como a gente fez a primeira Casa Cor. Eu lembro que antes eu tinha curiosidade de saber assim, e como é que é, né? Inclusive a gente chegou aqui durante a obra e a Manu era a nossa vizinha, ela assim, também é a nossa primeira. Daí eu falei, então tá. E daí a gente acabou
não sabendo isso antes, então a gente sempre tinha curiosidade e falou assim, uma das coisas que a gente quer trazer, além de vocês falarem um pouquinho do ambiente de vocês, né, contarem como é que foi a inspiração e tudo mais, era justamente trazer essas curiosidades que eu sei que um monte de gente tem, né, de como é que é a Casa Cor. Eu sei que tem vários que já fizeram várias Casa Cor, só a Agatha também tá na primeira, né? Então tá tipo nós, assim. E a gente amou a experiência, até podemos começar até pelo nosso depoimento, né, para eles saberem. A gente realmente gostou muito de participar, a gente está aqui com um estúdio de podcast, então a gente acabou, além dessa visitação da Casa Cor normal, recebendo muitas pessoas na mesa e trazendo conexões, e realmente foi bem engrandecedor, assim, a gente agregou muito. Eu lembro que o Alex falava assim, vocês vão entrar umas e sair outras arquitetos. Deu, que clichê, né? Mentira, né? Que parece mentira. Só que realmente é muito verdade. É até meio simples falar isso, mas a gente mudou muito. Para nós foi bem enriquecedor. A gente sai até com outra visão do nosso próprio trabalho. Então, para nós foi muito isso, parar e olhar para o nosso trabalho. Um monte de gente elogiando, falando, nossa, tá muito legal isso, aquilo. E a gente realmente aceitar, realmente, olha só o que a gente conseguiu fazer, a ideia que a gente teve do podcast. Enfim, né? Falei por nós, porque a gente já falou isso outras vezes. Mas também queríamos saber de vocês, como é que foi a experiência da Casa Cor, que falasse um pouquinho da inspiração do ambiente de vocês, qual que é o ambiente, a gente já sabe, né? Mas para colocar aqui e deixar gravado no podcast. Quem que fez? O Nando falou que fez 2. Alguém fez mais de 2? A Natália fez várias. Começa por você, então. Vamos lá. Natália, que é a mais experiente aqui de Casa Cor, quantas que você já fez? Eu já estou formada. 5 anos de Casa Cor. Então, o curso de arquitetura, eu digo que o curso de arquitetura tem 5 anos. Depois eu dei 5 anos de aula de arquitetura na faculdade. Depois mais 5 anos de Casa Cor. Então, eu já estou pegando aí o 3º diploma. Porque, olha, não é fácil. Porque não é simplesmente você fazer o projeto. Você tem que fazer o projeto, conciliar com os fornecedores e o prazo, né? Então, não é só o que você quer, é o que é possível executar. Então, durante esse processo, entre projeto e execução de obra, a gente muda até o último momento. Acho que quase no dia da entrega você ainda está mudando coisa e ajustando, né, um detalhe e outro que acaba não saindo como a gente planeja, né? Mas então por isso que o profissional que faz Casa Cor, ele tem uma experiência maior, ele tem uma facilidade de resolver problemas maior, porque a gente lida todo momento com imprevistos, né? Verdade. E o teu é um loft, né? Fala um pouquinho, é da Bauhaus? Então, na verdade, é um conceito assim de uma suíte presidencial, né? Com uma sala de estar, um espaço de estudos e uma pequena sala de banho, assim, um espaço para relaxamento. E o meu ambiente, eu tive uma inspiração, né? Que foi na Bauhaus. Por quê? Porque eu não queria apenas criar um ambiente que fosse um espaço bonito, porque todos são bonitos, não tem como, né? Todos os profissionais, né? São maravilhosos, os ambientes são incríveis, só que eu não queria homenagear uma pessoa ou falar só de um estilo que está na moda. Eu queria levar um pouco de cultura e informação para as pessoas que visitassem a mostra, né? Então, a Bauhaus foi o berço do modernismo, e o modernismo, ele foi um estilo, um movimento que marcou a história do design. Então, diversos objetos, mobiliários foram criados na época da Bauhaus, né? Então, tem um conceito de você criar um design universal, o design que serve para todos, sem distinção de etnia, de cultura. Então, onde você aplicar o modernismo, ele vai ser bem-vindo, ele vai se encaixar, ele vai funcionar. Então, as pessoas confundem modernismo com um projeto contemporâneo, que é atual. E não é o modernismo, ele foi um movimento que marcou o design. Então, é isso que eu queria mostrar, né, para as pessoas que visitassem a mostra. Ai, ficou lindo. E uma coisa que impactou muito, assim, eu digo pelo meu marido que não conhece de arquitetura, a cama de vidro. A cama de vidro. Cama de vidro. O ambiente da cama de vidro. Já aguenta terremoto. Aguenta. Eu vi o vídeo do pessoal sendo empurrado para a cama, eu fiquei tremendo. Mas a cama, ela é muito pesada. Então, só aquela base que nós temos embaixo do colchão, ela tem mais de 260 quilos. E foram necessários 8 homens para colocar aquela peça no lugar. Então, é realmente muito pesada. E
a cama ela é muito firme, né, por conta do peso dela. Então é muito legal, e quando você deita na cama você se sente assim realmente seguro, não é algo que te deixa instável. E nós nos jogamos com 6 mulheres. Deu para fazer uma baguncinha, tá testada e super aprovada. E aí, quem que fez? O Nando fez 2? Alguém mais? Eu fiz 2 Fez também. 2 também? Conta, Fran, como é que foi? Eu sempre digo assim, ó, depois da primeira Casa Cor de 2018, que foi a nossa primeira, e a gente fez um ambiente de aproximadamente 700 metros quadrados. Começaram bem básico. Sim. 700 metros? Sim, a Casa Cor 2018 em Itapema, né? Então eu digo, a gente faz qualquer coisa depois disso. Porque a gente estava iniciando, eu estava iniciando a minha carreira, iniciando aqui em Santa Catarina, né? Sou do Rio Grande do Sul. E a primeira experiência em mostra, então, assim, a gente entrou também sem saber por onde começar, o que fazer, entrou com uma ideia, a gente viu ao longo do caminho que era outra. Na época eu estava trabalhando praticamente sozinha ainda, então foi desafiador, assim, foi bem diferente desse ano, com certeza. Você estava tranquilo, então? Nunca é tranquilo uma Casa Cor, né, mas a experiência foi totalmente diferente. Aquela época. Parceiros também. Né, exatamente. Em 2018, a maior dificuldade foi a gente estava no mercado iniciando, então a gente também não tinha contato com os parceiros, né? Conhecer também a região. Tinha um tempo maior para estar me dedicando àquilo ali, né? Porque a cartela de clientes era menor. E esse ano o mais desafiador foi isso, conciliar a Casa Cor, num período que a gente está em crescimento, junto com a gestão de equipe, clientes, e também porque a nossa participação esse ano foi para marcar um cenário novo, um novo ciclo do escritório, então a gente quis trabalhar em alguma coisa diferente. Fazer a loja da Mel's Brush, né? Esse ano a gente está assinando a loja para Mel's, é diferente também, né? Porque querendo ou não, assim, a gente tem o cliente, que é a loja, e tem a gente que a gente, né, coloca o nosso gosto, o nosso DNA ali. Assim, mas foi bem gostoso fazer esse ano, assim, e não executei nada sozinha, né, tem o time todo por trás, o Henrique, que é meu esposo, o sócio, ele toca mais à frente, essa parte de gestão e obra, então, assim, foi desafiador, mas foi bom, assim, a gente conseguiu finalizar antes, não foi aquele suor, assim, deu certo. E aí, Nando, eu lembro de você num stories teu carregando uma televisão. Me conta aí como é que foi essa Casa Cor. Essa, por ser a segunda, a gente já veio mais tranquilo. Na primeira eu lembro que a gente estava mais nervoso, porque quando a gente assina e diz que vai fazer o Casa Cor, a gente tenta trazer o nosso melhor para cá, né? Então a gente sabe que vai ter muito profissional julgando, vai ter um monte de gente julgando e a gente está aqui mostrando para todo mundo, para todos os tipos de gosto, né? Então são várias pessoas diferentes, com gostos diferentes, que a gente tem que tentar agradar, né? E o primeiro Casa Cor, eu lembro que a gente fez a curadoria e eles falaram que a gente tinha que mudar tudo e eu percebi assim, cara, se eu mudar não vai ser a gente. Eu pensei, cara, e a gente vai discutir com os caras e a gente não levou nada em consideração na curadoria. Eu lembro que foi tipo, eu pensei, nossa, e eles vão vir para a inauguração e vai estar exatamente o que a gente apresentou no projeto. E foi bem legal porque naquele a gente ganhou o prêmio de ambiente mais original. E foi porque a gente manteve a nossa identidade. Se a gente que legal, não sabia disso. Se a gente tivesse aceitado as críticas, talvez não seria original. Não seria original, né? E daí, nesse segundo, a gente já veio sem medo. E tanto que eu pensei, vamos fazer um negócio mais comercial, não, vamos fazer exatamente o nosso estilo, do jeito que a gente gosta, com essas cores. Não vou fazer curadoria, não vou ouvir a opinião, porque senão a gente fica com medo e vai... falaram que a gente tem, né? E eu falei, não, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero mostrar. E esse foi bem mais tranquilo pra gente, apesar de ter sido desafiador também o cenário que a gente estava no meio da obra junto com o prédio. Então a gente dividia o nosso ambiente montando aqui, com o pessoal instalando piso fora, cortando as coisas fora. Então foi mais desafiador a questão da obra em si,
mas a questão de confiança assim no desenvolver, saber que a gente estava fazendo o que a gente queria, eu acho que foi a parte mais legal. E é isso, eu acho que a parte mais desafiadora é a gente saber que a gente está fazendo, a gente pode criar qualquer coisa aqui dentro, que é livre, e a gente tem que agradar e é muito, e a gente sempre, será que não poderia ter ido mais, não ter criado um negócio a mais? Será que não ficou muito simples? Será que a gente não, será que esse era o melhor mesmo que a gente poderia ter apresentado? Né? Porque é tudo livre, e daí fica todo mundo é livre, né? E você e tem que aconteceu aqui embaixo que vários ambientes tinham tema livre, então até o tema era livre. Então a gente se viu assim, sem tema, sem cliente. Então é um desafio, né? A gente disse isso. É um perfil livre, né? Quando a gente chegou e fez, será que a gente teria que ter usado mais? Será que a gente teria que ter usado menos? Achei que isso será que a gente teria que... Aí ficou... Achei que isso fosse só de quem tá na primeira vez, né? Mas pelo visto não, então. Dá pra... Você teve isso também, Natália? Não, porque você já tá na quinta, sexta... Não, mas cada vez é um desafio. Teve essa dúvida. E realmente é complicado porque quando não tem um cliente, você não tem um norte. Então você tem que estar realmente com aquilo que você quer bem definido para você não errar, né? Como o Nando falou. E aprender que também, às vezes, não vai agradar 100%, né? Mas vai agradar a maioria. Isso você tem que ter consciência. E ter consciência, assim, a gente teve algumas escolhas que foram muito nossas, e que foram muito certas, e tipo... Dessa eu não abro mão. Dessa eu não abro mão, bem isso. E eu me identifiquei total com essa fala. A gente passou exatamente pelo mesmo. Manu, conta. Nossa vida. Manu, nossa vizinha de ambiente aqui. Conta como é que foi. Essa coisa de não ter cliente, para mim, é o mais interessante, porque a pessoa entra e é como se fosse uma obra de arte. Então, ela pode gostar, pode não gostar, mas ela tem alguma reação com aquilo, sabe? Então, para mim, foi a coisa mais importante quando a gente desenvolveu o ambiente. Nós pensamos em uma personagem para conseguir desenvolver memórias que pertencem, e o escritório ele trabalha com arquitetura afetiva. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente realmente tenta entrar nas entranhas do cliente para poder estar expressando alguma coisa ali. E de desafio, como o Nando falou, estava rolando toda uma obra externa ali. Você tirou a janela que estava sendo colocada. Exatamente, mas tudo solucionado. A gente ficou bem feliz com o resultado e tinha a Marice também, que está fazendo o ambiente junto comigo. Que está em São Paulo, por isso que não conseguiu vir, né? Isso, então a gente conseguiu dividir as funções e foi tranquilo. Mas pode falar um pouquinho mais. Mas agora você pode falar da parte tranquila, foi boa, mas eu tive desesperada aqui junto comigo. Porque tinha as questões dos prazos, organizações, os fornecedores, que muitos deles não estavam bem alinhados com relação às entregas, mas depois a coisa foi. Foi, né? Legal. Porque é tudo muito rápido, né? Mas o de vocês ficou pronto muito rápido. Sim. Tanto que a gente olhava, meu Deus, está pronto? Do lado. Mas na primeira a gente faz mais rápido. Que a gente não nosso considera. Não foi. Minha primeira eu terminei no último. Mas no primeiro a gente terminou muito antes. Tipo, muito antes. Nossa, e nervoso, assim, mas muito antes. E daí agora, 5 minutos antes. Eles instalaram o piso externo no dia da inauguração ali na Tava o pessoal limpando um dia antes, um pouquinho antes da festa ali. Quando é estreia, a gente tem muito medo, né? Mas depois a gente sabe, cara, ninguém vai deixar na mão agora. Eles vão dar um jeito, né? Agatha, me conta, como é que foi pra você? Meu Deus, desafiador, assim, muito. É a sua primeira também, né? É a primeira. Primeiro, como vocês falaram, assim, a questão do personagem em si, né? Você não ter um norte, assim, dificulta muito o trabalho. Embora a gente tenha pegado muito como alvo, assim, para poder criar um personagem e um tema, o tema da Casa Cor, né, que é Corpo e Morada, até saber para quem a gente estava projetando, se para quem a gente estava projetando ia, como é que se diz assim, agradar também os visitantes, né? Porque, querendo ou não, algo que passou muito na cabeça da gente enquanto escritório foi, a gente tem que fazer um projeto muito conceitual para super se destacar ou algo mais comercial para tentar vender. Não sei se também foi algo que passou pela cabeça de vocês. E isso, querendo ou não, deixava a gente assim, meu Deus, para que lado que a gente vai e para onde, o que é certo, o que é errado. E a verdade, acredito eu que agora, já quase no finalzinho da Casa Cor, é que não tem nem certo nem errado, né? Você tem que seguir assim o que está indo ali. A gente tentou fazer um meio termo entre conceito e um projeto mais comercial, mas foi bem desafiador, só que
quando a gente vê materializado, vê pronto, é algo muito gratificante. Assim, quando entram as pessoas no espaço, que você vê a reação delas, quando a gente cria coisas intencionais dentro do projeto, eu vou colocar isso porque precisa chamar atenção dessa maneira ou aquilo lá. Quando existe intenção no que a gente está criando e você vê que as pessoas percebem aquilo e dão notoriedade, quando elas entram no ambiente, você fala assim, nossa, deu certo. Isso de ver a reação, eu achei o máximo também. Porque, é sensacional. né, é super legal você ver a pessoa entrando, aí, nossa, aqui, nossa, olha essa cor, nossa, olha isso. Então, é muito legal ver isso, né, da reação. E uma pergunta que eu queria fazer, que foi uma das coisas que até o que a Jennifer falou no começo, de como a gente se enxerga agora. Mudou para vocês essa relação com a Casa Cor? Por estar participando agora, você já está na tua segunda, você está na quinta, na segunda, e você na primeira. Mudou o jeito que você se vê hoje? Você se vê mais capacitada? Ou, enfim, mudou alguma coisa ou não? Só fiz uma Eu amostra. acho que rola um amadurecimento, assim, muito grande. Eu não digo profissional, mas eu digo assim, como é que eu posso explicar? Mas um amadurecimento assim de expectativa, sabe? Porque quando você entra, pelo menos para mim, né, foi algo que assim, como será que eu vou sair? De que maneira que vai ser? Claro, são períodos que você vai se adaptando, assim, né, step by step, assim, e quando chega agora no final, você fala, poxa, que legal ter feito parte. Mas, assim, eu não vejo uma super mudança ainda na Ágata profissional. Eu vejo na parte Ágata pessoa, assim, essa questão de, sei lá, de você ir subindo, assim, esses passos e alinhando a sua expectativa e passando o tempo, você vê que as pessoas entram no seu ambiente e gostam. A relação também minha com fornecedores mudou bastante, né? Quantidade de mensagem que recebe no escritório. Todo dia. Todo dia, algumas tantas. Então, essa parte, assim, é bem legal de poder perceber. Eu acho que muda tudo, porque eu acho que o Casa Cor, ele valida muita coisa. Eu lembro que no início, quando eu ia falar ou passar algum orçamento, eu dizia, pois é, a gente está vendo lá uma arquiteta de Curitiba, também ela é muito famosa, ela faz Casa Cor e tal, e parece que o Casa Cor é um selo de validação. Verdade. Pra ti deu bastante certo, muito, né? Muito, a primeira, sabe? digo, eu uso o nome do foi Casa Cor todas as vezes possível que eu posso, então eu acho que muda tudo. Quando você vai atender, é que daí você ainda não acabou, né? Que ainda a gente Mas a não partir, tá no tipo pós. assim, então, é como se o Casa Cor fosse um grupo seleto de profissionais capacitados que estão aqui dentro e só de estar aqui dentro já valida, entendeu? E eu acho que saindo daqui, vocês fizeram a primeira vez, a Natália e a Fran vão saber mais, assim. Mas parece que você já não precisa provar as coisas, entendeu? Tipo, na hora de você passar o orçamento, que você tá um pouco com medo, que parece que você vai ter que explicar o porquê que é aquele valor, né, que pra gente é justo, mas talvez a gente ache que pro cliente não. Esse selo de validação que o Casa Cor ele dá para os profissionais faz com que na hora do orçamento, tipo, você vai dizer o que o outro é melhor em alguma coisa. Então, você diz, pois ele faz, também. E a gente fez, a gente participou e foi o maior sucesso. A gente dá conta. E a gente deu conta e a gente fechou tantas obras lá dentro. O pessoal chegava, olhava e dizia, é você, e já pegava, mandava a planta e fechava contrato no outro dia só de ter visto. Então, eu acho que muda muito, muito mais do que imagina, entendeu? É um selo de validação que você está ali provando para todo mundo que você deu a cara a tapa, que você mostrou para todo mundo sem medo, que todo mundo que entrasse ali ia ter essa percepção de, cara, eu não tenho medo de um monte de gente vir aqui julgar porque eu me garanto. E isso eu acho que muda mais do que vocês imaginam, na verdade. Assim. Quando a gente entrou, a gente estava buscando, na verdade, essa questão, consolidação do nome do escritório, sabe? Consolidar o nome no mercado, fazer com que ele fosse reconhecido para as pessoas. Mas, claro, como a gente ainda não está no pós, então, para isso ainda é um pouco, assim, não tão visível, sabe? Tangível. Mas eu senti muito essa parte pessoal e eu achei que era porque a gente fez os podcasts, então conversou com pessoas sobre inspiração, né? A gente falava que era a nossa terapia, a gente sentava e a pessoa falava e nós já esquecia que estava... E a Jennifer chorava, porque ela chora em todos. Mas aqui eu não vou chorar, porque eu só choro quando fala muito dos filhos, né? Aí aqui nem tanta gente tem tantos filhos, então tá tudo certo. E a gente se emocionava, enfim, daí pra mim mudou muito essa parte, assim, pessoal. Mas claro que tem, obviamente, toda essa parte, e até acho que dá uma validação assim, cara, eu fiz um ambiente, um monte de gente curtiu, um monte de gente gostou, a reação das pessoas quando entra.
Então, você começa a se garantir mais e se impor mais em algumas coisas dessa questão de orçamento, com certeza. Natália, acho que concorda, né? Tá na quinta, tem que Ó, concordar. mas a Natália tem Concordo. filha, é a única, Eu né? tenho, É. mas às vezes bate aquele peso na consciência de à noite ter que vir aqui, porque durante o dia tem o escritório, né? E agora que tá em férias mesmo. É, ainda bem, graças a Deus que eu tenho o Felipe, o arquiteto que trabalha comigo ali também, que me ajuda muito e que toma conta, né, de toda a parte de projeto, de programação do escritório. E eu fico muito na rua e quando chega a noite eu tenho que vir para cá também, né? Que a gente tem que participar, não é só deixar o espaço lá, né? A gente tem que vir também. E eu percebo que meu filho, ele fica muito abandonado, né? Porque você não consegue acompanhar tudo. E durante o período da obra da Casa Cor, é assim. Ai, tá lindo. Daqui a pouco tá ruim. Não era aquilo. Faltou alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Mas não era tudo isso que eu esperava um pouco mais. Aí daqui a pouco tá maravilhoso, aí já tá ruim de novo, aí você começa a decorar, não fica bom, aí bate aquele desespero. Aí você começa a pedir opinião para os outros. É a pior coisa que faz. Aí fica pior ainda, entendeu? Aí daqui a pouco tudo já vai se ajeitando e vai realmente dando aquela essência e aquela personalidade para o ambiente, né? No final dá tudo certo. Mas essa questão de fidelização do nosso nome, da nossa marca no mercado, e a Casa Cor, ela acaba dando credibilidade para o profissional, para o escritório, né? Porque quem está fora associa os profissionais e os fornecedores que faz a Casa Cor como os melhores. E não é desmerecendo, não é só porque tem o nome da Casa Cor, é porque realmente, gente, tem que ser muito corajoso para pegar um projeto, executar em 2 meses. Tem que ter peito e tem que ter muita confiança. Na verdade, é menos de 2 meses, né? Tem que ter muita confiança. Vocês tiveram 2 meses? Falaram antes para ela. Então, falaram, eu fechei primeiro. Eu fechei logo já para garantir. Então, você tem sim que ter confiança, você tem que ser muito bom. E não é todo mundo que tem esse domínio da vida particular, do escritório e mais Casa Cor. É uma terceira coisa ainda para você administrar. Eu não sei o Nando, né, mas a gente da Data, acho que colocaram as esquadrias no ambiente até a finalização da obra, foram 2 semanas e meia, né? O meu foi depois do teu. O teu ainda foi uns dias depois, os né? lofts sofreram até mais. Foram do que 2 semanas. Para fazer um loft. Pensa, né? Eu lembro que eu encontrei praticamente isso. o Nando um dia e eu falei, meu Deus, tu é um loft inteiro, o nosso estava quase pronto e o dele estava colocando esquadria. Eu falei, como assim? Tu tá assim, tranquilo? Vocês subiram lá em cima durante a fase de obra, não? No Eu dia, subi. eu lembro que eu perguntei, você já foi lá pra ver? Você foi lá? Eu falei, não fui. Tipo, só que eu não cheguei a subir lá em cima, mas aqui eu já estava apavorada aqui embaixo. Mas teve um dia que a gente tentou subir, lembra? A gente não conseguiu, que estava fechado para a Tava obra lá. fechado pra Mas obra. tinha dia que a gente não conseguia subir. Eu nunca vi tanta gente trabalhando junto no metro quadrado. Era a gente varrendo, era a gente cortando planta, fazendo marcenaria e paisagismo, tudo ao mesmo tempo. Eu não conseguia entender, mas deu certo. Mas o que é legal que funciona aqui dentro, por exemplo, tem que ter as empresas cadastradas, né? Mas, por exemplo, chegou na hora, eu falei assim, bom, um pintor. Vou pegar um pintor que estava aqui dentro. Eu peguei do ambiente de vocês. Já tô Ele sabendo. ele tava pintando Aí eu aqui, também. ele estava pintando aqui, eu e o Cauê, a gente desceu, a gente encontrou ele, eu falei, gostei. Falei assim, cara, quer fazer um orçamento agora? Para começar quando? Falei, amanhã. Então, tipo, algumas coisas aconteceram aqui dentro com as mãos de obra que já estavam todas instaladas aqui dentro, que facilitou bastante também, né? Então, a gente sabe que às vezes não vai dar tempo do gesseiro, alguém vir. Na própria estrutura vai ter várias outras pessoas fazendo que você vai conseguir olhar o trabalho delas ao vivo, o acabamento delas ao vivo e você vai decidir se você contrata ou não e vai analisar o tempo, entendeu? E como as pessoas estão aqui, elas querem, para todo fornecedor que entra, aqui é uma oportunidade de pegar vários outros arquitetos, né? É uma oportunidade para ele mostrar um serviço bom para um outro arquiteto. Então, isso, algumas coisas de mão de obra facilitou para a gente aqui dentro. De essa parte de gesso, pintura, essas coisas, colocação de piso, salvou, entendeu? Ou mudou o projeto na hora. Acontece, né? É mais fácil fazer assim. Tipo, tava planejado desse jeito, mas bora plano B. Mas isso também, uma das coisas até, eu acho que foi com a Manu, né?
que a gente estava aqui, eu falei, ai, Manu, preciso de um gesseiro, preciso isso, não sei o quê. Então, o companheirismo que tem, sabe? Porque, assim, ela é o ambiente do meu lado. Então, ela também quer que o meu fique bom, pro dela também ficar bom. Então, não é aquela coisa que a gente quer... por exemplo, o cliente que vai se identificar com o Nando não vai se identificar comigo. Porque o projeto dele é totalmente diferente do meu. Então, não é aquela coisa, nós somos concorrentes? Não somos concorrentes. Porque, gente, olha o tanto de coisa que tem para fazer aqui. Eu não consigo fazer tudo, acredito que vocês também não, e nem querem, né? Então, assim, a ideia de trocar, sabe, da gente compartilhar, esse pintor é bom, esse gesseiro é bom, esse aqui não dá. Isso é maravilhoso, porque só agrega para os nossos clientes, né? Não, e também assim, até pode ser concorrente, mas se o nosso concorrente é bom, que bom, porque daí leva a maré para todo mundo, né? Pior quando tem um concorrente ruim por aí, difamando o nome dos arquitetos, eu acho isso pior do que um concorrente bom. E para eles é muito bom, assim, porque a gente teve feedback muito positivo dos fornecedores, assim, que já fecharam com outros arquitetos, que se conheceram aqui dentro, assim, e eles ficam muito felizes quando isso acontece, assim. Mas pior que aqui é uma cidade, é uma região pequena, assim, sabe? Acho que todo mundo se conhece, todo mundo fala. É difícil um profissional ruim permanecer por muito tempo no mercado, porque vai se queimando, não adianta. Principalmente fornecedor, acredito. Fornecedores, eu pelo menos troco muita informação com os parceiros, assim, né? Com os arquitetos. E quando um é ruim, a gente já tá todo mundo sabendo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E o que vocês sentiram, assim, dos profissionais, dos profissionais que eu digo, os arquitetos, designers que estavam aqui, vocês tiveram um bom relacionamento? Como é que foi? Até de diferença dessa Casa Cor para outra, porque eles até estavam falando, essa Casa Cor está muito diferente das outras, né? Essa é a primeira que eu participo, então não sei como foram as outras. Teve alguma diferença, assim, de parceria ou alguma amizade que surgiu? Que surgiu na Casa Cor e tal? Eu tenho desde 2018, na verdade, assim, um ciclo de arquitetas e designers que a gente conversa, tem contato até hoje, assim, a gente se conheceu e leva. E aqui, com certeza, também já aconteceu, assim. Eu gosto muito dessa troca de contato, né? Saber como é que tá lá no teu escritório, o que tá fazendo, como é que tá resolvendo o problema, né? Eu gosto. Quem conversa comigo sabe que eu tô sempre pedindo, assim, a Agatha também, né? Já pediu algumas coisas, tô sempre querendo trocar a figurinha pra saber, assim, porque eu falo tranquilamente, assim, de tudo. Adoro falar do que a gente faz, como que a gente faz, então... Eu achei isso um pouco diferente, porque no outro, por exemplo, o nosso ambiente, ele ficava no meio, assim. E até o ambiente da Natália era o banheiro, no 2019, o banheiro era dentro do nosso ambiente. Então, daí saía a gente do Giovanni, então, tipo, ficava todo mundo na porta conversando, assim. Eu tinha mais contato com os outros profissionais. Nesse foi diferente porque lá em cima a gente está, não é um do lado do outro, são separados, né? Então, tipo, cada um entra no seu e fica ali. A gente poderia sair e ficar ali fora conversando, mas eu acho que toda vez que a gente vem, como a nossa vida é muito corrida, a gente usa a oportunidade de estar dentro do ambiente e falando com o máximo de pessoas possíveis. Então, dessa vez, eu não estou tendo o contato que eu tive nos outros de ter esse porta a porta que a gente tem aqui, que o profissional fica um do lado do outro e a hora que consegue, ficam conversando. Né? Em 2018 eu estava no isolado, centro, né? ali, então acho por isso que eu conversei com muita gente. Fica cada um no seu, porque lá é separado, né? Então, ficou sozinho lá. Ficou um pouco... Ficou lá triste, sozinho. É diferente. Mas lá em cima é bem assim mesmo, fica cada um no seu. Cada um no seu loft. É porque é corrido, né? Fora essa questão... Desculpa, eu vou sair um pouquinho do tema. Mas... Não tem problema. Aqui não tem tema. Aqui não tem tema. Mas é que assim, eu acredito que para vocês também, né? A gente tem equipe no escritório, somos em 6 pessoas. E no período da manhã e da tarde, eu estou sempre atendendo a equipe, atendendo clientes, em reunião com fornecedores. É difícil eu parar para conseguir fazer algo, de fato, trabalhando na frente do computador. O horário que eu geralmente tenho para fazer isso é depois do horário. E esse depois do horário, durante o período de visitação, para mim é Casa Cor. Então, eu não tenho tempo de fazer de conseguir cumprir as demandas que eu tenho, assim, de trabalho manual mesmo, dentro do escritório. E aí, esse prazo se estende sempre para final de semana, sábado, domingo. Então, é um período, assim, de 45, 50 dias que eu estou sem tempo para respirar. Eu não acredito que para todo mundo também, né?
Eu ia Uma perguntar loucura. bem isso, então você já entrou no tema. Como é que tem sido conciliar, né, vida pessoal, escritório e casa-cor? Não concilia, né? Só Não vai, concilia. né? Só vai. O parceiro entende, assim, maridos, mulheres? A sorte é que o meu tá junto, né? Então, ok, mas família... Você foi esperta. Não, a família tá... Um dia eles me veem. Assim, eles sabem. É uma fase, né? É um período que É, a gente que nem está ela aqui. falou, período- É um investimento de tempo, de energia que a gente coloca aqui que a gente sabe que vai trazer um retorno, né? Então não tem como a gente não se doar nesse período, né? E as pessoas que estão em volta, elas entendem, né? E tem que entender, porque faz parte do processo, né? A gente entrou sabendo que ia ser assim, mas é um período. Vou dizer que eu entrei pensando que seria mais um cliente. Olha só a minha ingenuidade. Eu pensei, é como se fosse um cliente um pouquinho maiorzinho, mas não, ele toma um tempo assim, avassalador, né? Ainda mais que é bom estar em eventos e participar e estar. Então acaba tomando um tempo mesmo maior do que um simples cliente, com certeza. Não simples, né? Mas um cliente normal do filho. escritório. E durante o período da Casa Cor acontecem muitos eventos também. Então, tu tem que se dividir entre as demandas do escritório, o time, a vida pessoal, a Casa Cor, os eventos e tudo que vem com o selo de validade, né? Sim, é bem complicado mesmo. Eu até, é o que eu não sei conciliar, não consigo conciliar, então eu vou só fazendo o que está dando. Então. Aí meu dia tem que ter um pouco mais de hora acordada, normal, de vocês acredito que é a mesma coisa. As mensagens da gente, 3 da manhã, a Doris me manda mensagem. A gente normalmente fazia reunião depois que ela dava mamar e eu dava banho nas crianças. Agora, 11 e pouco, vamos fazer reunião agora? Dormiram Vamos. todos, vamos. Normalmente assim, de vocês então tá tudo na mesma, posso ficar em paz, não é só comigo, tá tudo bem. É desse jeito. O meu marido, ele entende, mas eu não vou dizer que ele é tranquilo com a situação, né? Entender, Aí ele que eu queria chegar, entende. pegar na ferida. Não, eu tô bem negligenciando essa parte do casamento. Ele vai ter que entender. Ele entende, mas eu sei que entender é uma coisa e sentir é outra, né? Então eu sei que existe uma falta, né? Eu tento da maneira que eu posso ir suprindo, mas eu sei que existe, assim, eu te entendo, mas não tô 100% feliz, tá bom. Te entendo, mas tô engasgado. Só mais 5 dias. Não digeriu. Até o InspiraCast, ele surgiu por conta que a gente queria trazer pessoas que inspiram, né? E vocês são pessoas que nos inspiram, realmente, não estamos falando da boca para fora, não. Realmente são pessoas que nos inspiram, que a gente já conhece, não de agora, tá? A gente já conhece, vem do trabalho de vocês. E eu queria que vocês me contassem justamente isso. Por exemplo, até o que vocês estavam falando, eu tenho que fazer final de semana, fora de horário. E vocês começaram a se entender e falar que está tudo bem, pensar que está tudo bem, porque para mim foi muito complicado no início. Por conta, principalmente das crianças, não chora, tá, Jenny? Não, Por conta das crianças, que, por exemplo, a minha filha mais velha teve um dia que ela chegou para mim, acho que faz umas 2 semanas, ela falou, mamãe, você tá tão longe da gente. Ela falou exatamente assim. Tu quer que eu não Nessa chore? hora até eu chorei. Aí, ó, falei, chorou. Nessa hora até eu chorei, porque assim... E vocês, depois eu falei, não, é um período. Um período, É um uma período. fase. E vocês passaram por Depois isso? piora. E depois você vai fechar os projetos Depois você vai aqui, fechar daí os você tem que trabalhar. clientes. Aí depois já é segundo semestre, é projeto que você tem que final do entregar porque é ano. final do ano. E aí e vocês conseguiram, tipo, se compreender e tá tudo bem. Ou mais ou Depende. menos. Por exemplo, agora, férias de julho, eu queria ter ido viajar com meu filho, só que eu não consegui, porque é bem no período da Casa Cor. Então, o que eu vou fazer? Só que a gente fica meio dividido, mas tem que administrar. E é igual, a gente já sabe, tá aqui agora, mas daqui a pouco é cliente, é fechamento, é escritório, e a vida vai seguindo. Então, você, na verdade, tem que tomar uma decisão e falar, não, vou pegar uma semana de férias, independente. Eu vou pegar a semana de férias com meu filho quando ele vai estar voltando das férias da escola, mas vai ter que ser assim, né? A gente vai administrando. E faz muita diferença a gente estar aqui presente e atender as pessoas e sentir delas o carinho, como essa receptividade e o interesse pelo ambiente. É diferente a gente responder esses questionamentos para eles, sabe?
Sim, dá muito mais propriedade, né, para quando a gente está aqui. Eu senti isso também. Uma coisa que eu acho legal quando a gente tá aqui, né? Não sei se vocês já fizeram ou não, mas eu já fiz algumas vezes, quando tá entrando o pessoal, entrar junto como se fosse um visitante e observar o que eles falam. E entrar todo observando, tempo. né? Eu entro Aqui não junto. temos tanto espaço. Eu entro junto e vou olhando junto, cara, olha, quer ver? Daí eu penso, vou observar o que eles estão falando, né? Ainda bem que é sempre positivo, né? Mas isso é legal fazer também, porque a gente tem uma percepção diferente, que a gente sabe que a pessoa não tá falando pra gente ou pra... Né? E a gente se finge de louco ali, vai junto. Tipo, não sei quem que é esse aí, nunca vi. Isso é legal. Eu acho legal também ver assim o que as pessoas postam ou colocam, às vezes, um olhar que nem a gente tinha, sabe? Claro que a gente foi intencional em muitas coisas que são percebidas, mas também tem o olhar de cada pessoa que traz um pouco de si, né? E coloca isso, eu achei bem legal. Que nesse sentido de olhar assim aleatoriamente o que as pessoas falam, que às vezes não era exatamente o que a gente estava destacando, mas faz total sentido. Sabe o que eu acho muito legal também? É que muitas pessoas, aliás, houveram muitas divulgações de fotos, né, através de Instagram, através dos materiais publicitários. E muitas pessoas que chegaram no ambiente, chegaram às vezes procurando alguma coisa específica que elas já tinham visto nas fotos. No nosso ambiente lá procuraram muito o Naked, que é um neon luminoso que tem um banheiro em vermelho. O bar curvo também, muitas pessoas foram, o ambiente do bar, queria chegar aqui para ver como é que era pessoalmente. A cama com couro natural também que a gente fez, serigrafado, também foi tipo um hotspot. E as arandelinhas do teto, assim, eram arandelas de parede, a gente posicionou no teto, assim, bastante delas. E as pessoas iam lá e fotografavam e queriam ver porque já tinham visto em fotos. E marca mesmo, porque você falando... Eu lembro do ambiente certinho. Eu lembro certinho do ambiente. Você falando, eu lembro todos os detalhes. E aqui a gente também teve muito isso com a mesa ali do InspiraCast. Ali o pessoal, o espaço do podcast, eu quero sentar aqui. Aí sentava, fazia vídeo, até com as artes do Julian, ali arquibancada. Então a gente também sentiu isso e é super legal, né? Ver assim, esse é aquilo que eu, vim procurando. Já vem procurando algo, né? Bem legal. E nas redes sociais também, né? O pessoal pede muito de onde que é tal coisa, que cor é, como é que encontra. Sempre tem. Uma coisa que eu achei interessante é a leitura que as pessoas têm das peças, que às vezes não é o que a gente quis passar, mas traz lá uma memória afetiva, lembra de alguma outra coisa ali no nosso espaço. Por exemplo, o cobogó que a gente colocou em frente à janela, trouxeram que lembrava um ábaco, que é aquele material que você faz contas de quando é criança. Então, e é algo que a gente não tinha pensado. Então, é bem interessante isso. Mas daí tu cria um conceito depois. Então, isso aqui a gente se inspirou, você vai pegando e daí você conta como se tu tivesse pensado. Aí, a partir daí, aquilo virou intencional. E aí, de vocês, teve alguma peça que o pessoal procurou? Assim, como... A cama de vidro, óbvio. Eu nem tô falando nada, eu tô quieta, né? Porque sempre é a cama de vidro. Mas o interessante é que a cama de vidro, ela é um chamariz, né? Então, o pessoal vem por conta da cama, mas acaba, obviamente, se interessando por outras coisas dentro do espaço. E eu também conto um pouco da história, da importância das mulheres dentro da Bauhaus, né? A influência que elas tiveram, porque todo mundo ouve falar de Bauhaus, Mies van der Rohe, mas as mulheres ficaram muito ocultas da história. E as mulheres coordenavam muitas oficinas dentro da escola. Então, a Lili Reich, por exemplo, ela que fez o croquis da cadeira Barcelona e quem tomou todo o crédito foi o Mies van der Rohe. Então, a gente conta um pouco assim para as pessoas a historinha, né? E aí as pessoas acabam se interessando bastante pelo espaço e isso acaba gravando, né? As pessoas saem de lá com essa informação. Então, é difícil esquecer todo o contexto do espaço e não se lembram apenas da cama de vidro. Acabam lembrando todo o contexto, né? Vão por um motivo e no fim acabam, né, vendo todo... Aqui no nosso ambiente, o lugar que eu queria usar, e eu tô feliz que a gente tá aqui, era esse sofá com esse cenário atrás. Porque a gente tinha colocado as plantas e tal, só que no fim a gente gravou tudo lá. Então, nos podcasts, nunca apareceu. Então, agora eu tô realizada. Tá realizada, até porque a planta deu um trabalho, gente. Era sábado e a gente aqui tentando montar a planta, lembra? Abria, acho que 2 dias, um dia depois. Era na terça, abria na quarta. E tinha vindo tudo desmontado e a gente, e agora? Eu adoro isso, movendo o sofá, que é super pesado. Como é que monta? Mas no fim deu tudo certo. No fim deu tudo certo. Sobre a memória afetiva, só porque eu fiquei com isso na cabeça para te falar, você não estava nesse dia,
e veio uma mãe com 2 filhas. E aí ela sentou ali na mesinha sua de centro e começaram na areinha. E desenhavam e puxavam para lá e para cá. Eu falei, cara, olha, eu estava aqui observando, foi no domingo. E eu estava aqui observando e foi super legal, assim, e realmente, né? Elas ficaram um tempo ali, sabe? Elas olharam todo o ambiente, mas elas ficaram um bom tempo ali, as 3, brincando, passando e tal, e Aí tu conversando. não gritou assim, não mexe. Mas o interessante é a gente fazer coisas interativas, sabe? Essa foi a nossa ideia quando a gente criou. Vamos fazer um espelho para o pessoal poder deixar uma mensagem. A gente vai ali, vamos... escreve, daí vocês vão lá e apagam. Depois. Mas tá cheio, o que eu vou fazer? Não tem reclamação para fazer, já pagou o nome dele dali. É que vocês apagam quantas vezes? Uma vez a cada 1 ou 2 dias. Daí tem que Porque apagar. lota, já tá lotado. Lota, mas elas Posso fotografam fazer um tudo. espelho maior, né? Faz a parede inteira dele. Para ver como o pessoal gosta, né, de deixar sua marca, de escrever, de interagir. E no teu, Nando, o teu tem a tua cadeira, né? E a banheira. E a banheira. eu A acho banheira que foi- também. A banheira eu acho que foi a coisa que aconteceu na hora também. A banheira a gente ligou pediu pra marca, o Julian também que pintou aqui o de vocês, ele veio pra pintar a parede, eu falei, vamos pintar a banheira? A gente ligou pra loja e falou, cara, acho que não dá. Daí ligou pra marca, daí eles falaram, mas pintar como assim? Não, grafitar. Daí eles pensaram, não, então espera que a gente vai mandar o pessoal do marketing pra filmar, porque a gente nunca tinha tido essa ideia. E daí eles falaram, mas a banheira vai ficar pra gente depois. Eu falei, não sei, depende de como ficar, né? E aconteceu na hora e eu trouxe o boneco que eu tinha em casa também, que é uma peça minha, e ela tava em pé, ia ficar do lado, né? E daí limpando e tal, a gente Botou largou ele pra tomar dentro e daí falou, cara, é isso, vai ficar aí e vai ser uma peça Ai, que diferente. legal, E mas a, sobre e a isso que iluminação... Surge na hora, como ela falou, surgiu né? na hora. E a luminária, como lá foi uma surpresa pra gente, ele subiu 30 centímetros de contrapiso. Então, a gente perdeu muito do pé direito. A gente tinha esquecido da luminária, né? E o dia que chegou, a gente foi instalar. Não deu, ela dava quase dentro da banheira, assim. E daí a gente desconstruiu ela na hora, usamos na parede, em volta da banheira, e falamos, ó, as 3 peças que iam no teto, né? Que as 3... vai em volta da banheira e a banheira vai virar um destaque. E foi a coisa que mais fotografa o nosso ambiente. É a banheira grafitada com o boneco, que não é nada do que tinha no projeto. Nada do que Mas a tava no gente projeto. tem alguns itens que foram adicionados depois também, inclusive do Julian, esse quadro dele. E daí a gente vendo que faltava, a gente quer um quadro de 1,20 por 1,80. No dia que ele veio pintar a parede, dele tá para quando? Para amanhã. Claro que não foi assim, mas foi Dele, tipo... não, mas é que é meu aniversário amanhã. Tanto que ele fez a mulher dele ali, porque era o aniversário dela, não sei, teve alguma parada assim que ele pintou. E uma coisa que ficou legal, que eu vi que ele reproduziu depois, que a moldura, ele teve que moldurar o quadro antes e depois pintar, porque senão não dava tempo, tipo, era para ontem. E daí a moldura acabou sendo pintada com a mesma tinta do quadro, que ficou super legal, porque não tem aquela moldura, tipo, destacando, diferente do quadro, ela fez parte. Então, às vezes, tipo, uma coisa que é por causa da pressa ou de última hora fica melhor do que o planejado. É isso que eu ia falar também, né? Que a gente ali com casa cor e tal, a gente aprende muito isso, né? Porque assim, às vezes, tem que ser fiel ao projeto, mas às vezes não dá. Às vezes não deu para ser fiel. Então, a gente está ali para isso, né? Arquiteto nada mais é do que vamos construir aqui o negócio, vamos fazer acontecer e deu super certo, né? Então, para nós o quadro, para você a banheira com o boneco, enfim. E a gente tem que saber improvisar também, né? Improvisar claro, com técnica, com conhecimento, mas tem que saber improvisar para poder fazer funcionar, né? E vocês sentiram que aqui também teve que fazer muito, né? É o que mais faz. E a gente Só de improviso. Aqui a gente traz muitas pessoas, família, do nosso dia a dia, e cada um gosta de uma coisa diferente, né? E eu acho legal a liberdade que as pessoas têm de contar pra gente, o que eu gostei mais foi ali, foi tal detalhe. Tanto que a Júlia, minha namorada, a gente tá montando uma loja pra ela, e é o ambiente inteiro da Mel Brushes com a mesa de vocês, que a gente fez o projeto que não é nada meu, entendeu? Então, Ele tipo assim, ó, falando, Quinta, não posso nem postar o projeto, porque é plágio. é tudo plágio, é Põe plágio de parceria, tudo, é plágio de parceria. vocês, plágio Plágio, a hora de conhecer essa loja pronta. Então, a gente pegou toda a parte de pedra do ambiente, né, da Yoshi ali, da Fran, a gente trouxe todo aquele meio, vai ser esse pouco, vai a Julie dizer, eu amei isso, mas que eu amei aquela mesa, eu pensei,
tá aí, e eu? Não, vai ser isso. E Ele o projeto... contando toda vez é muito engraçado. E o projeto ele é criado 100% com as coisas que foram vistas. A loja vai ser Claro, montada, achei né? A lindo. mesa de vocês aqui com as outras pedras, né? A gente falou pro pessoal, tá, e a gente pode ficar com tudo? Como é que a gente vai negociar? Não, pode ficar. Eu falei. E isso eu acho que é legal, porque assim, ó, a gente aprende que as pessoas vêm aqui e vão se apaixonar por muitas coisas lindas que não é o que a gente faz. E isso é legal, porque daí a gente vai usar isso em outras coisas e vai dizer, não, realmente, porque como vai ter gente que vai chegar no meu ambiente que vai dizer, eu quero esse detalhe lá, e a gente tem que ter a maturidade de, claro, a gente não vai plagiar todo mundo, né? Não é essa a intenção, mas eu digo, a gente entender que as pessoas gostam de outras coisas e tem gosto para tudo, né? Então, tipo, isso eu acho que é o mais legal, assim, a gente ver. Minha mãe, por exemplo, no meu ambiente, ela já não, né? Mas ela olha o da Lia, que é do lado, da Lia Herman, a Júlia também. Meu Deus, dá vontade de ficar lá dentro. Então vai lá. Vai lá. Mas o meu marido foi assim, quando ele entrou no teu ambiente, ele, nossa, olha isso aqui, que legal. Olha essa luz e tal, não sei o que. Eu falei, né? Porque eu não faço assim. Mas a gente tem que entender. E é meu marido, entendeu? E é a mesma coisa, tua namorada, e tá tudo bem, né? As pessoas não têm que gostar. Ela fez um vídeo gravando o ambiente da Lia ali do lado, como se fosse, minha casa, não sei o que. Eu falei, tá aí, daí como é que vai ser depois? A minha casa é minha loja. Mas porque eu não vou fazer assim. E a minha filha escolheu o do Nando como preferido. Daí eu falei, tá, qual que foi o que tu mais gostou? O das cadeiras roxas. E é isso, é legal. E é legal a gente ter todas as leituras de várias pessoas que são do nosso dia a dia e entender que o Casa Cor em si, ele tem para todos os gostos, né? E vai ter um monte de detalhe que a gente vê aqui dentro que diz, meu Deus, que ideia animal, como isso valorizou o ambiente deles. Um dia que for fazer um projeto, eu quero usar esse detalhe, porque isso vai... Né? Então, eu acho que isso é o mais legal, porque a gente também se inspira. A gente está aqui com um monte de arquitetos, né? Como se cada um fosse importante, mas a gente vai se inspirar em um monte de detalhe que a gente vê aqui dentro dos outros e todo mundo agrega, né? Isso que e é até o mais. Porque a gente vê o antes, né? Então, a gente vê, nossa, olha a ideia, o que ela pensou para cá, né? Então, isso é super legal. E na rotina de vocês fazem o que, assim, para se inspirar? Além de conhecer lugares, né, visitar ambientes, assim, vocês têm alguma outra maneira de buscar inspiração? Eu sempre digo que, para mim, tudo está muito relacionado, né? Moda, arte, arquitetura. Então, ao meu ver, buscar inspiração não vem só de referências arquitetônicas, né? Mas sim de movimentos, né? Do mundo como um todo, tanto na parte da moda, da arquitetura, da arte. Então, acho que isso é muito rico, você conseguir buscar em outras áreas e conhecer um pouquinho de outras vertentes que não são só a sua. Então, lá no escritório a gente trabalha muito essa questão, assim, né, de pegar referências de outros meios, assim. Essa é uma pergunta que a gente faz para todo mundo, só que vocês como arquitetos, acho que para todo mundo que passa aqui no podcast, assim, já que é InspiraCast, o que te inspira no dia a dia, né? Mas para arquitetura e para geral, pode complementar. E é engraçado, porque muitas pessoas perguntam assim, tá, mas de onde é que veio a inspiração para fazer o ambiente? Eu falo assim, não sei, eu estava dirigindo e veio um insight na hora. Assim. E daí surgiu o meu ambiente, engraçado, né? Ou às vezes vem quando eu estou acordando. As melhores criações que eu digo, assim, né, enquanto projeto, assim, materialização de projeto, vem ou quando eu estou acordando ou quando eu estou dirigindo, assim, do nada. Eu olho alguma coisa, eu estou ouvindo alguma música e falo assim, era isso. Como é que eu não pensei antes? E aí, geralmente, vem desses lugares, engraçado, né? Mas, claro, porque isso é uma somatória, assim, de muitos repertórios que você tem e aí, do nada, tem alguma coisa oculta ali no subconsciente que, tipo, aflora. Que legal. Isso aconteceu comigo, porque eu nunca até então projetei nada com linhas curvas e orgânico. Sempre totalmente reto. E quando eu comecei, demorei para começar, foi ali nos últimos minutos, o Henrique falava assim, tá, e o projeto? Eu já tô com os fornecedores, eu preciso começar, calma. Ele cuida da obra e você da criação. Isso. Aí calma que vai dar certo. E o pessoal do escritório também começou a ficar preocupado. E não vinha, e porque eu acho que é tanta informação, tanta coisa, a gente quer agradar tanto e não vinha assim. Daí um dia eu saí do escritório, fui para casa, comecei, nada, vou tomar banho. No banho, né?
resolvi o projeto. Assim, porque daí é bem o que tu falou, né, Agatha? Vem assim do que a gente já tá buscando. E quando eu comecei, aí tudo que eu começava à mão, curvo. Mas eu aceitei, eu entendi, é um processo novo, né, e tudo, tanto que os projetos novos tá indo também para essa linha. Mas eu acho que eu concordo muito com o que a Agatha falou, assim, é um conjunto, é 100%, assim. E a gente tá bem, né? A mente tá bem, tá em dia, assim, que eu vejo hoje, assim, que é essencial pra gente estar bem ali pra inspirar. Manu, quer Se a falar? gente está com muita pressão no escritório ou com muitas entregas, a gente fica com um bloqueio criativo. Fica muito. O que me inspira é poder sair, viajar, pegar outras referências. Não é sempre que dá para fazer. A gente tira 2 semanas de férias no ano, quando consegue tirar, no final do ano. Mas em outros lugares a gente consegue trazer coisas e adaptar para a nossa realidade. Eu costumo falar que é tipo um brigadeiro comum. A gente transformar em brigadeiro gourmet, sabe? Ver aquela coisa várias vezes e pensar em como pode melhorar. Sim. Nando. O pessoal, eles chegam lá no ambiente, né, e eles perguntam se inspiraram no quê? E eu digo, não, o meu apartamento já é assim, é o estilo que a gente trabalha normal. Tá, mas qual que é a história por trás? Eu digo, não, história tem o da Natália lá, do Bauhaus, tem o conceito, tem o do Jefferson, que conta uma história, um conceito, uma inspiração. Eu lembro que a gente recebeu o pessoal da marcenaria que fez para ele e falou, Nanda, a gente está fazendo pro Jefferson, e mandaram um projeto assim. E eu comecei, e eram vários textos antes de chegar no projeto. Falei, tá, mas cadê o projeto? Tinha uma história por trás, uma inspiração. Falei, cara, mas, né, tem que na faculdade a gente tinha um conceito, né, tinha que criar um conceito por trás. E eu falei, cara, a gente não tem conceito, a gente é só o projeto. E daí quando, até foi uma menina lá, estudante de arquitetura, ela, tá, mas qual que é a história? Eu falei, não, história tem um da Natália e tem um do Jefferson. O meu é só o projeto mesmo, não tem, porque, né, a gente repete muito mas eu não tenho não crio assim um conceito por trás, uma história assim, é diferente. E você sempre gostou de desenhar desse estilo? Sempre soube que eu ia ser arquiteto, sempre. Desde pequeno. Desenhava casa, sempre brincava com The Sims, eu desenhava casa e tal. E o primeiro projeto que eu fiz, que foi executado, foi com 15 anos. Eu trabalhava numa loja de roupa, que era lá em Lages, eu sou de Lages. E a Agito Surf Skate, era uma loja e eles queriam fazer umas mudanças. E eu falei, não, vou desenhar. E eu fiz o projeto no Paint. E eu coloquei todas as medidas e foi executado. E foi feito, eu tenho isso postado, eu gosto bastante, assim, que tem a fotinho lá. E foi executado pelo projeto do Paint, assim. E daí foi aquilo lá, eu já sabia, né? Daí sempre eu me metia em casa, mas tinha que fazer assim. E eu desenhava, reproduzia as coisas, mas tudo na época não tinha sketch, né? E eu sempre soube, nunca tive dúvida. Eu na faculdade, no 3º período, você falou do The Sims, eu me lembrei. No 3º período, acho que a gente tinha que fazer uma casa, alguma coisa assim, não lembro. E eu não sabia mexer no SketchUp e desenho à mão livre não é meu forte. Tanto é que se precisasse, quando eu comecei que tinha desenho técnico, eu falava, gente, vou passar fome. Não vou conseguir, porque realmente desenhar à mão livre não é pra mim. E aí eu fiz o projeto no The Sims. Porque eu não sabia mexer no SketchUp. Aí eu lembro que a professora ainda falou, nossa, adorei tua casa, bem americana, né? E eu fiz ele todinho no The Sims, fui pela proporção, né? Ficou ótimo, meu projeto. Bem americano, conceito, inspiração. A gente vai ter que acabar. O papo foi super legal, muito obrigada. Realmente é uma honra para nós, né, para vocês estarem aqui. E eu queria que vocês deixassem uma última mensagem, o que vocês gostariam de falar. Fiquem bem à vontade. Se tivesse que deixar assim, tipo um legado, uma mensagem, o que vocês deixariam para os nossos ouvintes e para o pessoal ali, assim, o que gostariam de deixar? Meu Deus, se a primeira a falar é responsa. Tá, então vamos começar pela Natália, que é experiente, assim, já foi professora. Pronto. Professora também, daí gosta de contar professora, história. Pronto. E tem um ambiente com história. Assim, o que você deixa? É que, na verdade, assim, pegando aí essa linha da inspiração, né? O que inspira? Na verdade, tudo inspira. Qualquer coisa pode te inspirar, desde essa palha do tapete, a pedra. Falou da inspiração. Então, tudo vai inspirar, tudo vai servir, né, para você. E não importa se você não usa o sketch, se você não sabe desenhar à mão. O importante é que você consiga expressar
a sua ideia, o conceito, né, que você quer estar aplicando ali. Então, isso é o mais importante. E eu gosto particularmente de falar a respeito o que vai inspirar também é o tema, o momento que a gente está vivendo hoje. Né? Então, num mundo que tem muito excesso, tudo muito desenfreado, né? O consumismo excessivo. Então, isso também traz uma reflexão para dentro da arquitetura, que no momento que a gente vive hoje do mundo, né? Esse excesso de coisas e consumismo, isso também não é legal. Então, o que a gente vai deixar para as pessoas, para as famílias que a gente está projetando? Então, a gente também tem que despertar essa consciência dos próprios moradores para o espaço que elas querem para a casa delas, né? Agora, Fran. A Fran já também está na segunda, vai por ela. É bem difícil, gente, falar isso, assim. Eu acho que deixar... A primeira mensagem, assim, podem contratar a gente que a gente dá conta, né? A gente dá conta e... É no geral, assim, não sei exatamente, mas a inspiração que vem, assim, de um lado, puxa de outro. Eu gosto de me inspirar, na verdade, também muito no cliente, então, assim, não tem uma metodologia, assim, formada, sabe? Eu abraço as coisas como elas vêm, assim, então, pra mim, sempre tudo muito tranquilo. Nando. Vai ter que criar uma história agora. Vai criar. Não, se for usar essa palavra de inspirar, eu queria inspirar aos novos arquitetos, aos profissionais que nunca participaram da Casa Cor a fazer. Eu acho que eu queria inspirar eles porque todo mundo, igual vocês que vieram agora pela primeira vez, é os que mais trazem, né? Não Natália falando, mas digo assim, é quem traz a novidade, é quem vem querendo fazer um muito diferente, quem vem pela primeira vez vem com muita ideia, vem com muita vontade. Eu acho que isso motiva a gente a não... a gente que já fez, ou agora, tipo, se eu vou fazer um terceiro, alguma coisa, a não, tipo, relaxar, entendeu? A saber que vai vir um monte de gente nova com um monte de coisa muito animal, assim, e a gente não pode baixar o nível. Então, tipo, queria inspirar, se fosse um recado, o pessoal que está assistindo que vai começar nessa área, é inspirar eles a fazerem o Casa Cor, para que a gente sempre se inspire mais ainda, para que a gente não fique para trás, né? Então, quanto mais pessoas novas vierem trazendo melhores ideias, mais a gente vai querer fazer melhor também, né? E isso vai elevar o nível de todo mundo, tanto que a mostra quanto vocês que estão vindo pela primeira vez, eu a segunda, né? Não tanto, mas está subindo tanto o nível da mostra, todo mundo que vem de fora, que já participou dos outros, está dizendo, nossa, esse de vocês está um nível tão alto que a gente sabe que a gente precisa dos novos para estar sempre evoluindo, né? Só queria, não inspiração para mim, queria inspirar as pessoas que estão assistindo a gente a fazerem. Né? Que legal. Manu. Penso que a nossa casa é um dos principais cenários da nossa vida. Então, a gente, como profissional, precisa estar entendendo realmente essa humanidade do cliente, quais são as recordações, as memórias, o que eles gostam realmente, e não só imprimir a nossa letra, que é bem importante, mas realmente compreender o interno desse cliente para poder dar o nosso melhor. Muito legal. Agora a Agatha não escapa, né? Meu Deus, é uma mensagem de coração, na verdade, tá? Que é o que eu sinto, assim. Mas ter humildade, assim, sabe? Tanto para projetar, quanto para, às vezes, pedir ajuda. Teve algumas noites que eu não dormi pensando, meu Deus, será que é suficiente o que eu estou fazendo? Eu acho que não está num padrão casa-cor. Mas o que é o padrão casa-cor, né? Não existe. Então, eu sempre busquei muito eles, né? Falei assim, amigo, como é que está isso daqui? Você pode olhar meu projeto? Pode? Claro, a gente tem que saber entender as dicas, digamos assim, né? As sugestões, porque cada um vai ter uma diferente. Mas é a questão da humildade mesmo de você entender que você nunca vai ser o melhor nem o pior
no lugar onde você tá, né? Sempre vai ter alguém mais rico, alguém mais pobre, alguém mais feio, alguém mais bonito, e tá tudo certo com isso. Então, eu acho que no final das contas é sobre isso, sabe? Tudo, tanto a questão da participação, quanto a questão da obra, a questão projetual, de conceito. Então, eu acho que passa muito por essa palavra, sabe? Legal. E eu queria deixar uma mensagem, até porque a gente está fechando a nossa temporada agora, e realmente foi intencional conversar com vocês na última temporada, justamente porque eu queria passar e o que a gente viu, que o que resume por trás de profissionais importantes como vocês, né, profissionais renomados? Sentimento. Então, a gente conversando, a gente vê sentimento, que é o que todo mundo fala, todos os empresários que passaram na nossa mesa, todas as pessoas que inspiram, que passaram na nossa mesa, eles não estão focados se eles vão ganhar dinheiro, se eles não vão, se eles... Não, eles estão focados em fazer o que eles amam. E, consequentemente, eles ganham dinheiro, consequentemente, eles ganham notoriedade, e aí vai. E o que você falou, realmente, a questão da humildade. Então, assim, eu tirei de conclusão para mim, depois, né, Jenny, você fica à vontade também em falar, é justamente isso, né? Em conversar com vocês, em abrirem espaço para virem até aqui conversar com a gente, a questão sentimento, colocar amor no que faz, ser humilde, independente da posição que se encontra, né? E basicamente é isso. Obrigada. Então, para encerrar, também vou dar... Quando a gente pensou em fazer a Casa Cor e a gente pensou, o que nos inspira, né? Que a gente ia trabalhar com inspiração e tal. O que me inspira, o que a gente conversou, são as pessoas. Eu me inspiro muito nas pessoas, tanto seja no cliente, tanto seja viajando, vendo pessoas, culturas diferentes, tanto seja em outros profissionais. Mas a história das pessoas nos inspira muito. Não é à toa que a gente trouxe o InspiraCast para falar sobre a história das pessoas, né? Então, cada pessoa que a gente cruzou aqui, todas as conexões que a gente fez aqui na Casa Cor, valeram demais, me inspiraram demais. E eu queria deixar assim, o meu muito obrigada para Doris, que foi minha parceira nessa loucura aqui. Hoje a gente está encerrando esse último episódio daqui da Casa Cor. Já estamos com várias propostas, vamos continuar com o InspiraCast, isso até é uma novidade, a gente ia fazer só o da Casa Cor e tchau, mas não, tomamos gosto, né? Então, vamos continuar com o InspiraCast, então aguardem aí que vamos divulgar, né, onde vai ser, como vai funcionar. Então, estamos encerrando essa temporada, estou muito honrada aqui ao lado de vocês, agradeço muito por cada palavra, cada pessoa, assim, cada intenção que vocês colocaram aqui, eu sei que é genuína, que é cheia de humildade. Eu gostei muito de me conectar. Alguns eu já conhecia, um pouco mais, um pouco menos, mas realmente, assim, todas as pessoas que a gente se conectou, assim, seja desde fornecedor, quanto o pessoal da nossa equipe, da assessoria e tudo mais, de outros arquitetos, assim, para mim já valeu demais. Então, muito obrigada a quem assistiu o episódio. Encerramos esta temporada dentro da Casa Cor Santa Catarina. Agora nós iremos remontar o estúdio, provavelmente com a mesma cara, com a mesma intenção. Aguardem, sigam as nossas redes sociais, Riber Arquitetura, Doris Poliarquitetura no Instagram e o nosso canal do YouTube, que é inspiracast.casacor. Ali tem os episódios na íntegra e muito obrigada novamente, eu falo aqui para essas pessoas maravilhosas que encerraram aqui com a gente este InspiraCast. Obrigada. Obrigada.